O título da ministração diz assim: impactos da presença de Deus. Impactos da presença de Deus na nossa vida. Eu quero chegar ao final de 2026 e eu quero contar, Adriano, os impactos da presença de Deus na minha vida. Diz, mas você tem alguma coisa para contar de 2025? Tenho, mas eu quero mais do Senhor. Você quer mais do Senhor? Você quer ver isso? Então entenda que não é pela tua condição, é pela tua disposição de coração. Se você realmente quer, você vai receber. Se você quiser falar e aí agir conforme a palavra diz. Eu quero que você abra sua Bíblia para nós, já vamos sentar. Gênesis capítulo 32, e hoje nós estamos no 4º dia dos 12 dias de clamor. É 12 dias de clamor buscando a presença de Deus, que na presença de Deus tudo se resolve, tudo se ajusta. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 32, nós vamos ler do versículo 22 ao 31, e depois nós vamos nos assentar. Aqui fala sobre a história de Jacó, que é neto de Abraão. Jacó, filho de Isaque. Diz assim: naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo esse que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou, na luta com o homem. Então o homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir se você não me abençoar. Versículo 27. Então o homem perguntou: como você se chama? Ele respondeu: Jacó. Então disse: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Amém? Assentai-vos. Essa é uma história real que tem um efeito na nossa vida e na vida do povo judeu até o dia de hoje. Eu quero falar um pouquinho desse cenário aqui, e eu não vou me delongar na mensagem hoje. Eu vou procurar falar pausadamente, e vou procurar falar com uma intenção muito forte de que o seu coração seja tocado pelo Espírito de Deus, porque são verdades da Bíblia, arrumadas aqui, arranjadas de uma forma que o Espírito do Senhor conduziu. Jacó tinha uma vida cheia de problemas, na vida cheio de conflitos familiares, cheios de enganos, de mentiras, de legalidades para o diabo. Então, se porventura a nossa vida ainda está nesse contexto, quer dizer que tem jeito. E se nós já saímos desse contexto, nós já andamos um pouco. Mas essa luta de Jacó, aqui com o anjo, Jacó foi e ficou sozinho. Jacó tinha usurpado o direito de primogenitura do seu irmão Esaú, e quem lê a Bíblia sabe a história, e quem não lê pode ler um pouquinho antes para saber, eu não vou historiar toda ela. Ele tinha fugido porque o irmão dele queria matar ele. Ele foi na casa do tio, o tio explorou ele 14 anos. E ele tinha uma vida de conflito muito grande, mas ele estava voltando à terra de Canaã. Ele queria se consertar e ele não sabia como fazer. Era um homem que tinha uma promessa de bênção, é um homem que tinha uma herança sobre a vida dele, é um homem que tinha algo para acontecer, mas ele não sabia, Hermes, como fazer. E aí ele foi e ficou sozinho. Se você está sozinho em algum tempo, entenda que é preciso ficar sozinho. Eu vou terminar a mensagem falando um pouco disso também. Tem tempo que a gente tem que ficar sozinho para poder ouvir a Deus. Muita conversa, muita opinião,
Não estou dizendo que não tem que ter aconselhamento, que não tem que ter conversa com pessoas, mas tem que ter o tempo de estar sozinho com Deus. E esse homem foi por um tempo sozinho com Deus, e veio um anjo para lutar com ele. E ele ficou lutando a noite inteira. E ele não largou o anjo, enquanto o anjo não abençoou ele. E na vida de Jacó, a presença de Deus aconteceu de duas formas, as marcas que ficaram, os impactos na vida de Jacó. Primeiro, ele ficou manco. Ele não andou mais do mesmo jeito que ele andava até aquele dia, Alisson. Não andou mais na força dele, nem na velocidade dele, porque ele ficou manco. Esse foi o primeiro impacto. E o segundo impacto é que ele começou uma nova história, que ainda hoje a gente ouve falar de Israel. Pois bem, esse país que hoje é Israel, que nós conhecemos, a origem está aqui do nome. Nesse dia, o anjo diz, você vai se chamar Israel. E até hoje a descendência dele tem um país. Mudou a história dele, porque Jacó quer dizer enganador, usurpador, ladrão. Mudou a história dele naquele dia. E eu espero que os impactos da presença de Deus na minha vida e na sua vida nos faça andar no caminho. Não precisa ficar manco fisicamente, mas andar no padrão de Deus. E nos faça também mudar a nossa história. O que falam a respeito de nós, o que nós construímos a partir desse culto. Ah, mas eu tenho uma história construída, você também tem uma história até aqui. Mas que daqui para frente, ela seja diferente. Um ano que nós estamos buscando a presença e queremos ver os impactos da presença de Deus na nossa vida. Feito esse contexto histórico, eu vou falar da introdução dessa mensagem com 3 itens. O primeiro, nós hoje precisamos de arrependimento. Se você, eu, não nos arrependermos daquilo que nós fizemos de errado, não tem jeito de ter a presença de Deus. Presta bem atenção. Não importa a quantidade de erros que você cometeu. Todos os erros que você cometeu vão ter consequências, os que eu cometi também. Mas não importa isso, o que importa é que nós vamos tomar uma decisão de nos arrepender, ou seja, o nosso coração não faria de novo aquilo que eu fiz. E eu vou falar isso para Deus, e eu vou ter atitudes que me fazem fazer diferente do que eu fiz. Porque algumas vezes eu quero as coisas novas, mas eu não mudo a forma de falar, e não faço nada a respeito disso, daí não vai resolver. Nós precisamos ter essa atitude. Preciso ter vontade, eu preciso expressar isso, mas eu preciso ter uma ação nesse sentido. Segundo ponto é santidade. Gente, a gente canta santo, santo, santo. Separado, separado, separado. Não é separado de separação, é separado do que é ruim, separado do pecado. Santo quer dizer separado para um propósito. Jesus é santo, sem santidade, sem presença. E o que é a santidade? Como é que eu faço? Eu tenho que remover os pecados que estão dentro de mim. Remover os pecados. Como é que eu removo isso? Confessando. Estou arrependido? Confesso que errei e não faço de novo. Mas é simples assim? Sim, é simples assim. E a consequência? A consequência, a Helene, pode demorar um pouco para resolver, porque você plantou, vai colher alguma coisa. Deus pode abreviar a colheita, mas precisa o arrependimento, precisa confessar os erros, precisa retirar do coração todo tipo de amargura. Tem amargura aí dentro do seu coração? Tem, Luciana? Não é só para você, estou perguntando para ti e para todos que estão aqui. Tem que tirar. Com vontade ou sem vontade? É isso mesmo, Vanessa. Você estava sentado aqui onde está a Luciana, agora está sentada lá, mas a palavra é do mesmo jeito. Sente aqui no começo, sente lá no fundo, não importa. E tem liberdade de mudar, viu? Brincadeiras à parte, né? Tem liberdade de mudar, mas a palavra tem que tirar o prejuízo que teve, tem que tirar a amargura e entregar na cruz do Calvário, senão não tem lugar para o Senhor habitar. Tem que entregar, entrega na cruz. Esse culto com aliança de ceia é também para isso. Então, precisa a santidade, que é tirar tudo. Deixa eu dizer uma outra coisa, inclusive aquilo que ninguém sabe. Isso mesmo, Valdecir, exato. Aquilo que ninguém sabe tem que ser tirado também, porque no mundo espiritual, todos os demônios sabem.
E está muito claro, Gê, aquilo que nós fizemos em oculto. Quando estamos chaveados num lugar, só nós. O mundo espiritual sabe, então a gente tem que se arrepender disso, confessar e pedir perdão. E aí você traz um ambiente santo para você e deixar de fazer. Amém? A força para não fazer errado e para não continuar pecando vem do Senhor. E o terceiro ponto dessa introdução, tem que consertar as coisas, Cristiano. Sindemar, Cleusa, todos que estão aqui. Tem alguma coisa para consertar? Conserta. É com pessoas, é com relacionamentos. Jacó voltou para a terra dele para consertar com o irmão, porque aquilo era uma pendência, ele tinha que resolver, senão aquilo ia ficar para os seus filhos e não ia acabar nunca. A gente tem que se arrepender, buscar a santidade, confessando e consertar. E eu quero desenvolver esse tema com 3 pontos aqui. Isso é a introdução. Quais são os 3 pontos? Mudou a forma de Deus agir. Aqui Jacó lutou com um anjo. Deus no Antigo Testamento mandava um anjo para falar com as pessoas. E pode mandar hoje? Pode. Pode. Eu tenho amigos que tem um amigo em especial, que é um amigo que é consagrado ao Senhor de uma forma assim, que ele só serve ao Senhor. Ele só serve ao Senhor. Só não, ele serve ao Senhor o tempo integral. Não se envolve com nada das outras coisas, e o Senhor sustenta ele com finanças, sustenta ele com recurso, e ele na última vez que estive com ele relatou, disse: Carlos, Deus enviou anjo, só vi que era um anjo depois, porque não tem como explicar. Então Deus continua enviando anjo, continua. Mas Deus agia assim no Antigo Testamento. Outra coisa que Deus fazia, o profeta dizia assim: o Espírito do Senhor veio sobre mim. Alguém já leu isso na Bíblia? Outra expressão, a palavra do Senhor veio a mim. Veio a mim a palavra do Senhor e o profeta falava. Amém? Todo o livro de Isaías, Ezequiel, Jeremias, nós vamos ver os profetas menores também. Veio a mim a palavra do Senhor e a pessoa falava. O Espírito Santo, ele vinha para cumprir um propósito. No Novo Testamento mudou. Tudo isso pode continuar acontecendo. Deus já me utilizou com esse dom em algumas situações para entregar uma palavra do Senhor para alguém. Olha, assim diz o Senhor, tal e tal e tal, e normalmente vem para correção essas palavras. O Senhor pode utilizar, o espírito de profecia continua, mas não é isso, não é desta forma que o Espírito Santo age normalmente hoje. E é isso que nessa ceia a gente precisa aprender, para saber que com todos nós, com a Lindalva e com a sua irmã que está ao lado, a Lindonésia, para as duas vale para todos nós aqui, para todos nós, e a gente precisa entender que não é a minha condição, é a condição que Jesus deu na palavra. Abra em Marcos, capítulo 8, por favor, versículos 29 até o 38. Eu vou ler esses versículos da palavra do Senhor, para a gente entender como Deus age, quando Jesus veio, o que aconteceu. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Pedro recebeu uma revelação do Espírito Santo de Deus, uma revelação. Eles pensavam que era, mas veio uma revelação sobre ele. Ele diz: o Senhor é o Cristo de Deus. Ele era apenas Jesus até aquele momento. O Cristo significa o Cordeiro, aquele que vai pagar o preço para a redenção da humanidade, aquele que nós estávamos esperando, o Rei de Israel. É isso que ele disse. Ele não disse Jesus, que era o nome que Jesus já tinha. Ele disse: tu és o Cristo. Ele recebeu uma revelação, né? Então segue aqui. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. 31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte,
começou a repreendê-lo. Mas Jesus, voltando-se, vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Presta atenção aqui. Pedro recebeu uma revelação do Espírito, e falou, e Jesus diz: parabéns. Em outra tradução, em outro dos evangelhos, diz assim: não foi homem quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mas logo depois, Pedro aí, encheu-se de coragem, e disse assim: não faça isso, Jesus, o Senhor é o Filho de Deus, não faça isso. E Jesus disse assim: sai de mim, Satanás, sai para longe de mim. Você está considerando só o jeito de vocês viverem, Tiago. Você não está considerando o projeto e o plano de Deus para a vossa vida. Os discípulos estavam com Jesus, mas não tinham entendido a forma com que Deus age nos dias de hoje, porque não tinham o Espírito Santo. Presta muito bem atenção nisso aqui, porque é importante, E sim ao dos homens, versículo 34, então convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, e por causa do Evangelho, esse a salvará. Precisa renunciar a si mesmo e precisa se entregar para Jesus. Quem disse isso? Jesus Cristo. Não é do jeito que era antes. Não vou esperar o profeta vir sobre mim, eu vou me entregar. Na ministração online de ontem, o William foi muito feliz, uma das últimas colocações que ele fez na ministração, ele disse assim: Jesus não vai obrigar você, Ele te convida, Ele não vai te obrigar. Os anjos são obrigados a obedecer, porque Ele criou para isso, nós não. Ele deu a escolha, a livre escolha. Você tem que escolher estar na presença de Deus, e tem que escolher se entregar a Ele. Versículo 36, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os seus santos anjos. Amém. No arrebatamento, você pode ser a pessoa que cumpriu todo o propósito que Jesus estabeleceu na terra, mas se você não tiver se entregue a Ele, e não tiver renunciado a tudo, a Bíblia diz que você vai ficar de fora. E quando a gente se entrega a Ele, Ele vai cumprir tudo aquilo que é para ser feito com a nossa vida. A gente não perde nada se entregando a Jesus, a não ser o que não precisa. Entende? É uma aliança hoje, é uma ceia, que nós vamos entregar. Tomara que todos aqui entreguem tudo ao Senhor. Os discípulos estavam com Ele e não entendiam o que Ele estava falando. Eles viam milagres e eles realizavam milagres, e não entendiam. Se você voltar aqui no capítulo 6, no versículo 7, um pouquinho mais para trás, no versículo 7 ao 13, diz assim: chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias, e não usassem 2 túnicas, e recomendou-lhes, quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até sair daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Eles tinham feito milagres. Eles tinham expulsado demônios. Eles tinham visto o poder de Deus agir externamente, mas o poder de Deus ainda não agia dentro deles. E Jesus mudou tudo isso. A base da nossa mudança é entrega, renúncia, humilhação, sim, fé, que é confiança.
Coloca na tela para mim 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Depois que Pedro se converteu, Anderson Dombrowski, ele disse isso aqui que está escrito: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Qual que é esse tempo oportuno? É quando nós nos convertermos e entregarmos totalmente o coração a Ele. Coloca o 7 para mim e 8, por favor. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Alguém está ansioso? Eu já tive ansioso por tanta coisa. Agora eu estou ansioso pela presença dEle. Eu preciso, Thalita, Larice, da presença dEle. Você precisa da presença dEle. Nós precisamos da presença dEle. E eu quero que o impacto da presença dEle mude o meu jeito de viver. Mudou fisicamente o jeito de Jacó viver. Mudou o nome dele, a história do que ele fazia, o que eles conheciam. Eu quero que mude a minha história. Você quer que mude a sua? Sim, Jaqueline, para você, para Ellen, para todos que estão aqui. Você quer que mude a tua história? Então faça um compromisso com Deus hoje. Porque não é o milagre, eu sou contra milagres, não, eu tenho visto acontecer milagres, tenho presenciado físicos e milagres de transformação de vida. Porque foi isso que o Senhor nos falou. Mas e como é que funciona isso, que é o primeiro ponto? O primeiro é que mudou a forma de fazer, não é mais externamente só. E o que vai fazer externo é para cumprir um propósito, mas isso não garante a tua salvação. É interno o processo de Deus. É dentro da gente, daí através da gente acontecer o que é externo. E como que isso funciona? Nós temos a palavra de Deus. Antigamente, no Antigo Testamento, falava a Deus, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e não havia essa revelação. Não tinha essa revelação de que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa revelação veio através de Jesus. Jesus disse assim: eu vou para o Pai, mas enviarei outro em meu lugar. Amém? Já leram isso na Bíblia? Está em João capítulo 14, está nos Evangelhos, está no livro de Atos. Ele enviou e o povo que andava com ele, os discípulos se converteram. Então o Espírito Santo, ele age dentro da nossa vida. Mas quando? Quando eu leio a palavra é do Pai, o Pai da identidade. Eu leio a palavra e a cura vai acontecendo na minha alma, mas precisa ler a palavra. Ah, mas eu não posso só ter um relacionamento com o Espírito Santo. Você pode, mas não vai te resolver. Mas o Espírito Santo não é Deus, mas a palavra do Pai, Jesus veio e cumpriu toda a justiça, tudo aquilo que estava escrito, mas não removeu. A palavra é do Pai, nós precisamos ler a palavra. Eu preciso ser confirmado na minha identidade de filho de Deus todos os dias, eu preciso ler a palavra. Mas aí o meu filho não precisa ler, porque eu leio a palavra. Ele sabe que ele é meu filho, porque eu convivo com ele, mas para ele saber que é filho de Deus e ter isso dentro do seu coração, ele precisa ouvir a palavra do Pai e aprender a ouvir. Hoje eu estava nos minutos de oração de manhã, o Senhor me deu uma direção, estava lendo a palavra e o Pai me deu uma direção. Eu estava no outro momento de oração e Jesus Cristo me deu outra direção. Mas como é que você sabe diferenciar? Hoje eu estou começando a aprender, Maria Isabel. Eu estou na primeira série para aprender a diferenciar o que é do Pai, o que é do Espírito e o que é de Jesus. Mas a palavra se revela, é a voz do Pai pelo Espírito Santo que está em você. É assim que funciona. Mas você tem que ler a palavra. E você tem que participar do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Por quê? Porque Jesus é o cabeça do corpo. Jesus, ele vai se revelar quando você está trabalhando, quando você está servindo, quando você está agindo, quando você está aqui no corpo de Cristo, ele vai se revelar, ele vai ajustar a nossa vida. Hoje o Senhor trouxe uma revelação para ajustar algumas coisas aqui, nessa comunidade de fé. Algumas vezes ele traz coisas para ajeitar na nossa casa, que é uma comunidade de fé, o corpo de Cristo lá na nossa casa. Mas nós precisamos estar na comunhão. E a outra forma é o Espírito Santo, que está dentro de nós. Por quê? Porque nós já entregamos a nossa vida para Jesus. Já renunciamos à nossa forma de pensar e assumimos o padrão de Deus. Já nos entregamos para batizar, não estamos... Vamos batizar, vamos fazer
obedecer naquilo que está proposto a obedecer. E aquilo que você não entende ou tem dificuldade, peça, porque tem um irmão mais velho que vai te explicar. E se você disser assim, olha, eu quero ouvir de Deus isso, senão eu não vou fazer, nós vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar o Senhor, e Deus vai falar com você, e o Espírito do Senhor vai confirmar no teu coração. Mas como é que você tem certeza, Carlos? Porque foi assim comigo. Então, tenho certeza que isso vai acontecer com você também. Só se você não tomar a decisão, não vai acontecer nunca. Nós precisamos decidir. Então, funciona dessa forma. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo através do Espírito de Deus que está em nós. E o último desses 3 pontos é como que eu faço hoje? Aonde que eu preciso? Qual é a parte que eu começo? Eu não sei. Eu acho que a primeira parte, a gente diz que a gente precisa de libertação, que a gente precisa de cura, e a gente precisa de tudo isso. Mas eu acho que a gente começa decidindo, minha vida é tua, Jesus. A partir de agora eu vou agir do teu jeito. É do jeito da tua palavra. Eu quero testemunhar para você, e não vou ficar contando detalhes. Deus vai te alegrar muito mais do que você pensa. Deus vai fazer em você muito mais do que você imagina. Porque o que você foi feito para fazer, você vai fazer igual. A diferença é só que com Jesus tu tem plenitude na satisfação daquilo que você faz. E sem Jesus você tem muito esforço e muita frustração, porque não tem o autor, aquele que trouxe a consumação para a nossa vida, da salvação. Como que a gente vai fazer? Em Jacó teve 2 impactos. Ele ficou manco, ele andou de um jeito diferente. E o segundo impacto, ele teve uma nova visão sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio nome, porque Deus mudou isso na vida dele. Nós precisamos passar pela cura, pela libertação, pela transformação da mentalidade, pedir entendimento ao Senhor, entender como fazer. Tem cursos, tem estudos para isso. Ah, mas eu não quero muito fazer. Tá bom. Você vai ficar estacionado aí, vai ficar patinando e não vai andar em caminhos que o Senhor tem para você andar. Não tem problema. Mas você quer ter a presença de Deus? Você quer que a presença de Deus cause impacto na tua vida e Ele cumpra tudo que Ele predestinou para você para ser cumprido e que você tenha satisfação para isso e receba os recursos e a provisão dEle? Então entrega e anda com Ele. Precisa se conhecer, vai ser confrontado em algumas coisas, precisa identificar aquilo que não está andando certo. Precisa. Algumas vezes eu ia abrir o tablet aqui para fazer as anotações, e eu abri errado. Eu ia lá e pedi como é que faz. E o meu filho mais velho, que me ensinou na época, esse arquivo que eu utilizo, ele disse assim, ô pai, de novo. Eu digo, meu filho, de novo. Faz de conta que eu sou aquele menininho como tu era, eu te ensinei tantas vezes, agora me ensina. Dê um carteiraço, tem vezes que você tem que dar um carteiraço, e dizer, não pai, não é isso, é que é assim, como quem diz, entenda, porque a gente, com todo respeito a mim mesmo, a gente é cabeçudo, a gente quer coisas diferentes, fazendo do mesmo jeito, irmão Raimundo, não vai dar certo, eu preciso fazer diferente, senão não vai dar certo, eu preciso aprender como é. Nós precisamos identificar quais são os dons que nós temos. Por quê? Porque o dom não é para a gente, o dom é para a igreja. Mas quando eu faço para Deus, se dá um copo d'água. Você tem galardão, Rosana? Imagine se você fizer algo para alguém. Vou contar só um testemunho. Real, verdadeiro, dessa semana. Uma irmã ligou pedindo oração para um parente lá no hospital regional, em Cascavel. Eu tinha acabado de chegar aqui, em Cafelândia. Eu digo, Jesus, e agora? Vou ligar para um rapaz que é pastor, que algumas vezes me pediu para ele ir lá. Liguei, ele me retornou uma hora depois, disse, meu irmão, não vai dar. Estou aqui fazendo os atendimentos online, não sei que horas vou sair, me perdoa. Eu digo, não, está certo. Eu digo, Jesus, quem? E o nome veio como uma mensagem que abre no WhatsApp, assim, bum, fulano, digo, fulano, ele passei a mensagem. Aquele homem se trocou, e foi na hora para o hospital regional. Entrou lá e teve um particular com aquele homem, passou uma mensagem depois, diz, irmão, houve salvação naquele lugar hoje.
O homem estava na UTI, ele disse, houve salvação naquele lugar. Pois quando ele estava lá orando, lá no hospital regional, eles permitem uma visita por paciente. Eu já fui lá e já tinha uma outra pessoa orando, tive que voltar para casa, que já tinha ido num outro horário. Então, fui lá, já aconteceu isso comigo, ele chegou, quando ele estava lá, ele estava entrando na UTI para orar, ligaram lá de baixo, escuta, o padre está aqui para fazer uma oração para essa pessoa. E a enfermeira respondeu assim, não, já tem alguém aqui orando por ele, libera o padre. Se ele atrasasse talvez 1 minuto, ele não conseguiria levar salvação ao pessoal lá. Deus tem o controle dos detalhes de todas as coisas. Deus vai nos utilizar nos dons que nós temos. Deus me deu uma habilidade, uma capacidade para ajudar as pessoas. Eu preciso ajudar as pessoas, porque Deus colocou isso em mim, meu socorro. E colocou em cada um alguma coisa. Eu preciso saber o que é que Deus colocou e preciso aplicar isso para benefício do corpo de Cristo. E o que você ganha com isso? A presença. A presença, Jesus me trazendo revelação, porque eu estou fazendo aquilo que eu fui feito para fazer. E você precisa fazer, Charles, aquilo que você foi feito para fazer, no reino de Deus. Tem um outro Carlos aqui, Maria Ellen, aquele Carlos, Deus tem um projeto para ele, tem coisas que ele vai fazer que eu não vou fazer. Ele se chama pelo mesmo nome, mas o projeto para cada um é individual, nós precisamos aprender isso. E daí pedir para o Senhor, Senhor, faz através de mim. Muito bem, e uma outra coisa que nós precisamos, é gerar frutos do Espírito Santo em nós. Jesus não deu o Espírito Santo, que o pastor Danilo leu, lá em Efésios, no começo, né, que nós somos feitos para isso, existe um propósito na nossa vida, o Espírito Santo está dentro de nós, e ele vai gerar frutos na nossa vida, e esses frutos não são para você, nem são para mim, esses frutos são para as pessoas, é isso mesmo, Devanir, nós somos feitos para o Espírito Santo agir dentro de nós, e nós geramos o benefício para as outras pessoas, tá bom, mas e o que sobra para a gente? E o que tem para nós, irmã Terezinha? Tem a presença do Senhor, a presença do Senhor é mais do que uma recompensa, porque a presença resolve tudo na nossa vida, coloca a gente no eixo, coloca a gente na condição que a gente precisa, você vai ser curado, você vai ser transformado, você vai ser capacitado com a presença dEle, agindo através da palavra, através da comunhão do corpo de Cristo, através de Jesus coordenando isso, através do Espírito Santo que está dentro de você e vai te habilitar mentalmente e fisicamente para fazer o que você foi feito para fazer. E vai te ajudar a remover tudo que é entulho, tudo que é mágoa, tudo que é prejuízo, para que você possa viver uma nova história, como Jacó viveu, com o nome de Israel. Eu quero ir para a conclusão agora, para nós irmos para a ceia. Tem alguns impactos da presença de Deus hoje. Primeiro, para concluirmos, examine-se. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 ao 32. Pode ir colocando na tela e passando um a um. Pode colocar o 28, por favor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Amados, nós temos que nos autoexaminarmos e saber, escuta isso aqui, para mim está certo e eu preciso consertar. Tem alguma coisa a mais que eu preciso fazer? Eu vou ainda ler mais sobre se consertar, mas é preciso se consertar. Tem alguma coisa a consertar? Primeiro é com Deus, depois com as pessoas. Examine-se, depois vai para a ceia. Mas eu não tenho nada, estou cheio de problema, eu tenho uma área da minha vida que está complicada. Entrega para Jesus nessa noite. Conserta com Ele, deixa Ele restaurar. Ele tem o poder da restauração. Entrega. Coloca para mim Tiago capítulo 4, versículo 6, por favor. Mas Ele nos dá cada vez mais graça, por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, aqueles que se entregam para Ele fazer a obra, vai no primeiro momento confrontar a gente, não tenha medo de entregar você. Eu quero dizer para você, talvez uma das coisas que mais doa para a gente, é entregar a gente mesmo, Leonardo, mas pode entregar, Ele é confiável, sim, Ele é confiável, Ele vai transformar o seu coração.
Tenha tempo com Ele. Tenha tempo com Jesus, tempo sozinho, solitude chama isso, sozinho com Deus. Jesus, quando foi batizado pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto e ficou sozinho orando. Quando contaram para ele que João Batista tinha sido decapitado, ele foi orar sozinho. Na hora de tomar a decisão e ver quais eram os 12 que ele ia chamar para andar com ele foi orar sozinho. Se você ler os evangelhos, vai ver que ele tinha tempo sozinho com Deus. Nós temos que ter um tempo, irmã Eliane, para nós estarmos com Deus. Ah, mas aqui não tenho tempo. Sim, porque a prioridade não é Deus. Prioridade é aquilo que a gente faz, Elton Doberstein. Demorei para engolir esse negócio. Primeira vez que me falaram isso, me engasgou aqui na garganta. Mas como assim? Eu amo a Deus, eu entrego os dízimos, eu vou na casa do Senhor, mas eu não tinha tempo todos os dias com o Senhor do jeito que devia. Aquele negócio me engasgou, irmã Vânia. Ficou aqui assim na garganta e eu demorei para engolir. Mas eu me humilhei na presença do Senhor. Eu digo, Jesus, é verdade. Errado estou eu de novo. Isso mesmo. E o Senhor vai prover a condição. Tu faz mais coisas que antes ou menos? Cara, eu faço muito mais agora. Tem mais responsabilidade ou menos? Muito mais responsabilidades agora. E você consegue muito mais agora. Consegue tudo? Ainda não. Mas eu não vou desistir. Ele está me capacitando um pouco por dia, porque se Ele me capacitar tudo uma vez, eu volto a ser orgulhoso, e aí eu caio. Anda no caminho do Senhor. Tempo com Ele, no quarto, no devocional diário, no relógio de oração, todos os dias. Em casa, no seu quarto, com a Bíblia. Tempo na quinta-feira de oração. Tempo na vigília. Tempo na sala de oração. Tempo na oração dos departamentos. Tempo na intercessão antes do culto. Sim, mas é tempo, sim, é tempo. Nós queremos a presença dEle. Queremos que haja um impacto da presença dEle na nossa vida, seja mancando, mudando o nome, queremos isso? Sim, Bruno, então nós precisamos ter tempo com Ele. Coloca Gálatas 5:19 ao 23, aí nós vamos orar. Esse exame você pode fazer em casa. Faz uma lista lá. Tem 19 itens da natureza humana aqui. As obras da carne, ou as obras da natureza humana. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade. Deixa eu falar sobre idolatria. Quando você tem um sentimento maior do que o temor a Deus dentro do teu coração, mesmo que seja satisfação própria, um desejo, alguma coisa específica sua, isso está na frente de Deus e vira idolatria. E tem que ser confessado. Inimizades, divisões, facções, discórdias, iras, ciúmes, rixas. Faça uma lista de tudo isso. Invejas, bebedeiras. Ah, mas bebida alcoólica, a Bíblia não proíbe. Não, a Bíblia não proíbe. A Bíblia só diz que isso é um fruto do desejo humano. Porque o desejo espiritual de um filho de Deus deseja o Espírito de Deus e a presença dele, não a bebida. Só isso. Mas o pastor vai proibir de beber? Claro que não. E se proibir também não adianta, porque daí é 2 pecados, um é esconder. Não vou proibir. Só que você tem que escolher. Eu escolhi o Espírito de Deus. Você escolhe. E a escolha do Espírito de Deus é positiva e produtiva. Orgias e coisas semelhantes a essas, declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus, então não vão para o céu. 22, por favor. Mas o fruto do Espírito e aí tem uma relação de outros 9, 10 itens, para você ver se tem isso em você, tem amor, tem alegria, tem paz, tem longanimidade, tem benignidade, tem bondade, tem fidelidade em tudo, tem mansidão, tem domínio próprio. Tá, então, você vai dar uma nota para você e ver aonde é que você precisa melhorar. No que é que você precisa avançar.